Olá, meus jovens, como foi o dia de hoje? Deixa abaixo no seu comentário. Tivemos divulgação de IPCA, prévia da inflação IPCA 15, vindo em 1,23%, enquanto o mercado esperava 1,33%. No acumulado dos últimos 12 meses, também veio melhor do que o esperado, já que o mercado estava esperando uma inflação acumulada em 5,09% e estamos com 4,96%, ainda acima do teto da meta de inflação, que é 4,5%, mas também não podemos dizer que a inflação oficial está estourada. Mas em relação a um papel, meus amigos, hoje foi o dia do mercado bater com força na Camil. Agora, próximo do fechamento do mercado, estamos com o índice Ibovespa com uma alta de 0,5%, após ontem ter caído um pouquinho mais forte, queda de 1,36%. Hoje o índice tentou reagir, mas deram uma segurada. Enquanto que na Camil, o negócio tá o seguinte, ó. Camil hoje vindo renovar sua mínima histórica, que passa a ser R$ 3,77. Será que vale a pena investir na Camil? Será que esse preço é uma pechincha ou é uma cilada? O que vocês acham? Escrevam aí se vocês investem na Camil ou acham que nesse preço aqui está valendo a pena comprar. As maiores quedas de hoje das ações que têm minimamente liquidez para serem negociadas, o grande destaque foram os papéis da Camil. Até agora há pouco, Hidrovias do Brasil estava ganhando o ranking, mas ela ficou menos pior aqui, próximo do final do pregão. Enquanto que nas altas, tivemos o seguinte pódio. Infracommerce, mas também não conta, né? O papel está em 7 centavos. Depois Azevedo e Travassos e Blau Farmacêutica subindo 9%. E Azul 4 também subindo 9% hoje. A Azul que teve atualizações aí nos últimos dias. Então, em relação a Camil, o que foi que aconteceu, meus amigos? A empresa, ela sofreu um rebaixamento por parte do JP Morgan. O JP Morgan falou o seguinte, ó, não vale mais a pena comprar as ações da Camil. E geralmente como é que funciona? Tem as etapas, né? Vamos dizer que tem recomendação de compra, seria aqui o sinal verde dessas corretoras, dessas corretoras financeiras, né? Opa, compra esse papel. Aí tem o neutro, né? Neutro já é aquele sinal amarelo, tá comprado, fica comprado, não tá comprado, fica de fora, tá vendido, permanece vendido. Mantendo o jeito que você tá aí. E tem a venda, né? Opa, venda esse papel que não vale a pena ficar com ele. O que aconteceu aqui com os papéis da Camil? Camil, ela saiu de recomendação de compra para recomendação de venda. Ela pulou a parte intermediária. Então agora, o JP Morgan, ele tem recomendação de venda para os papéis da Camil, falando que a empresa ela terá um desempenho inferior ao do mercado e dos seus concorrentes. Então, isso fez com que as ações dessem a fundadinha desde o início do pregão. Entre os principais fatores para essa mudança, temos a taxa de juros no Brasil, que no momento que eu estou gravando está em 13,75%, mas com expectativa de terminar o ano em 15%. É o que nós temos de acordo com o último Boletim Focus. E lá no final de 2026, essa taxa deve ficar em 12,5%, em 2027 em 10,5%. E ontem saiu a atualização do IPCA para esse ano, voltando a subir as estimativas para 5,65%. E pro ano que vem também, ó. Inflação aqui pressionada. Agora é 4,4% contra 4,22% há 4 semanas atrás. Então, essa recomendação da JP Morgan tem a ver com a taxa de juros, mas não apenas com isso. Por quê? Se os juros subissem, mas a companhia estivesse numa situação controlada, uma situação confortável de caixa, de endividamento, era uma coisa. Só que não é o caso da Camil. A Camil, ela tá passando por um momento de endividamento alto e também com uma geração de caixa negativo, ou seja, ela está consumindo caixa. Outro ponto é que o JP Morgan acredita
que a atual situação da companhia com suas ações negociadas a um múltiplo próximo de 7 vezes EV sobre o EBITDA, coloca ela como uma empresa cara, tanto em relação à média do setor, que está lá próximo de 4 vezes, quanto também em relação ao histórico dela mesma, de próximo de 6 vezes. Só para vocês terem ideia, como é que está a situação da Camil. No último resultado, quando pegamos a base, que é a receita, né, não tivemos assim resultados muito ruins, não. Veio melhor que o mesmo período do ano anterior e com a queda aqui de 5% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Só que quando pegamos aqui parte de rentabilidade, de desempenho, o negócio não ficou muito bom não. O EBITDA, ele caiu entre 30% e 40%, a depender do comparativo, e o lucro líquido chegou a cair quase 70%. E então a empresa, ela teve uma lucratividade menor dentro desse cenário de juros altos e a alavancagem voltou a subir. No terceiro trimestre de 2023, a alavancagem estava próxima ali de 4,3 vezes dívida líquida sobre o EBITDA. Caiu para 3 vezes e meia ao longo de 2024 e no último trimestre do ano voltou a subir para 4,2 vezes. Por quê? A companhia, ela está com uma estratégia, ou pelo menos estava, não sei se ela vai manter, de expansão. Ela estava expandindo suas atividades, inclusive atividades internacionais. Ela chegou agora no segmento de arroz ao Paraguai. Então, isso fez com que sua alavancagem aumentasse. Logo, ela tem que se preocupar com esse endividamento que ela está atualmente. O cronograma, ele prevê que nesse ano a companhia vai desembolsar mais de 1 bilhão e 830 milhões de reais até o mês de novembro. No ano que vem, mais ou menos 1 bilhão e meio, e nos outros anos está mais tranquilo, abaixo de 1 bilhão. Mesmo assim, para o que ela tem em caixa, é muito dinheiro. No último resultado, a companhia tinha 1 bilhão e meio de reais em caixa, ou seja, essa dívida de vencimento de curto prazo é maior do que ela tem em caixa, e também a empresa, ela está apresentando caixa negativo, com um detalhe muito importante. Geralmente, de acordo com o que a própria empresa divulgou, os primeiros trimestres do ano, eles costumam ter uma geração de caixa mais comprometida, porque tem um maior consumo de capital de giro e maior consumo de caixa. Enquanto que no quarto trimestre, esse consumo costuma ser menor, então ela costuma ter uma geração de caixa maior. Só que foi o que aconteceu no último trimestre. A empresa teve um consumo de caixa de mais de 800 milhões de reais. Em relação ao ano anterior, isso subiu aproximadamente 40%, já que o consumo tinha sido de 577 milhões. E no terceiro trimestre de 2023, a companhia, no trimestre anterior, deixa eu ver se é o terceiro, se é o segundo. É o segundo, desculpe, aqui é resultado do terceiro ainda, certo? Então, no segundo, ó, ela tinha um caixa positivo de 621 milhões de reais. Então, no trimestre que ela era para estar consumindo mais, ela consumiu menos, e quando ela para estar sim numa situação de caixa mais tranquila, ela consumiu mais. Então, o que que eu acho que o JP Morgan está prevendo aqui, né? Que no próximo resultado, esse consumo de caixa se acentua ainda mais, principalmente diante da aceleração da parte de juros, né? O contexto macroeconômico. E em relação à companhia, outro ponto que chama a atenção é justamente o que decorre dessa expansão da companhia. Segmento de açúcar, por exemplo, eles acham que a falta de uma produção em refino próprio pode acabar impactando nas margens da companhia. No arroz, a empresa prevê uma colheita com preços pressionados, reduzindo a rentabilidade. E a parte de aquisições, como eu já destaquei para vocês, nesse cenário de juros altos, tende a impactar os negócios da companhia. Então, a negociação justa para o JP Morgan é um EV sobre o EBITDA de 5 vezes e meia. E eles acham que o preço justo aqui da companhia está entre R$ 3,00 e R$ 6,50. Bem abaixo aqui, no caso de R$ 3,00, do que a companhia estava negociando há não tem lá há muito tempo. E principalmente, ó,
diante da mudança de cenário, né? Antes era R$ 12 o preço-alvo e agora tá aí entre metade e 25%, né? Tá no leilão de fechamento ainda, tá nos 3,75, 1 centavo abaixo da mínima histórica. E Camil, durante muito, mas muito tempo mesmo, ficava negociando aqui, ó. Região intermediária, que caía muito, quando caía muito, vinha tocar aqui, ó. Próximo da região dos R$ 7. Em 2018 até 2020, tava tocando aqui essa região dos 5 e pouco, 6 e uns quebradinhos. E agora veio renovando aí fundo após fundo. Caiu, caindo, meus amigos. Trouxe para vocês também informação importante. Quantidade de ações alugadas no papel, próximo de 8 milhões de papéis. Preço médio dos vendidos está lá no 4,52. Então, o que que significa? De 4,52 para baixo, que vai ser mais ou menos aqui onde eu vou botar, ó, mais ou menos nessa linha, ó. Próximo do último fundo que o papel fez, último topo, desculpe, e voltou. Daqui para baixo, os vendidos estão lucrando. Então vamos ver se os compradores dos próximos dias conseguem colocar algo mais ou menos assim, força compradora, para tentar atingir, pelo menos no curto prazo, essa região dos 4,50. Hoje o preço caiu com volume. Em média, o papel estava negociando R$ 8 milhões e hoje negociou quase R$ 28 milhões. Agora eu gostaria de saber de vocês, se vocês investem na Camil ou no segmento de alimentos, e se vocês investem, o que vocês aguardam nas cenas dos próximos capítulos. Se gostou, deixe seu like, muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais, meus amigos.